Olá, querida aluna, querido aluno do PVS, meu nome é Rudá, mediador de língua portuguesa e literatura. Sejam bem-vindos ao vídeo da semana 30, estudo de questões sobre figuras de linguagem. Este vídeo foi elaborado em parceria com as mediadoras Patrícia, Maísa e Débora. Neste vídeo, nós iremos apresentar algumas questões do Enem, revisar o conteúdo de figuras de linguagem estudados anteriormente no vídeo da semana 2, que está disponível no canal do PVS no YouTube, e analisar questões de vestibular, o texto base, os enunciados, as alternativas sob a ótica desse conteúdo. Uma observação: enquanto falamos sobre o gabarito comentado, você continuará visualizando o slide da questão. Quando terminar a explicação, prosseguiremos com o slide do gabarito comentado. Aí você pode pausar o vídeo para fazer uma leitura mais atenta do gabarito. Vamos então para a primeira questão. Questão do Enem de 2015. Aquarela. O corpo do cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. O enunciado da questão diz assim: situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 1970, o poema de Cacasso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando. Alternativa A: as artes plásticas deturpadas pela repressão e censura. Alternativa B: a natureza brasileira agonizante como um pássaro enjaulado. C. O nacionalismo romântico silenciado pela perplexidade com a ditadura. D. O emblema nacional transfigurado pelas marcas do medo e da violência. E as riquezas da terra expoliadas durante o aparelhamento do poder armado. Vejamos, o título do poema evoca cores que nos remetem à ideia de brasilidade, usando como elemento de recuperação da brasilidade as cores da bandeira nacional. O eu lírico denuncia a violência instaurada pelo regime militar na década de 1970. Ao longo do poema, observa-se que este posicionamento se dá principalmente por meio da metaforização dos elementos, fazendo com que as palavras incorporem novos sentidos que vão sendo produzidos no contexto do poema contemporâneo. Dessa forma, embora haja a retomada de uma certa imagem idealizada de Brasil, o verde das matas, o amarelo do ouro e o azul do céu, o emblema nacional se transfigura em instrumento de denúncia dos horrores da ditadura. Isso se confirma no último verso, o branco, o negro, em que o elemento branco, que significa geralmente a paz, é redimensionado passando a incorporar o negro, que remete tanto à escuridão dos porões onde ocorriam torturas brutais, quanto à cor de muitos brasileiros vítimas desses crimes contra a humanidade. Logo, a alternativa que melhor traduz essa metaforização é a letra D. As demais alternativas estão incorretas porque apresentam uma interpretação distorcida da temática do poema. Na letra A, o título Aquarela e o objeto cavalete podem remeter ao campo das artes plásticas, mas no poema refletem apenas as violências da ditadura. A alternativa B está incorreta, pois o poema não discorre acerca da natureza brasileira que está agonizando. Na letra C, apesar de verificarmos uma apropriação do poema de Castro Alves, esta visão romântica é usada para causar ainda mais perplexidade ao leitor, pela sugestão das atrocidades cometidas em nome da nação. Quanto à letra E, não se pode afirmar que o texto menciona riquezas roubadas pelo regime militar. Próxima questão do Enem de 2016. Adolescente.
A vida é tão bela que chega a dar medo. Não um medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para frente farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Complicentemente, as folhas contam-te um segredo. Velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Vejamos o enunciado. Ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano, o poema mobiliza diferentes estratégias de composição. O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência é a alternativa A, hipérbole do medo, B, metáfora da estátua, C, personificação da vida, D, antítese entre juventude e velhice, E, comparação entre desejo e nudez. O poema traz uma reflexão acerca dos sentimentos relacionados à adolescência. De acordo com o enunciado, toda a composição do poema contribui para a construção da imagem do adolescente. Contudo, há um efeito expressivo principal que fica evidenciado nessa construção. Assim, observa-se que, nos dois primeiros versos, ocorre personificação, também chamada de prosopopeia, uma vez que se atribui uma propriedade humana a um elemento não humano. Nesse caso, são atribuídas ao elemento vida características humanas, pois a vida anda nua e se veste como desejo. Assim, a opção correta é a letra C. A alternativa A está incorreta, pois o medo no poema não é evocado por meio de hipérbole, de exagero. O medo em jogo é o que fascina e não o que congela. A alternativa B está incorreta, pois o conceito de desenvolvimento do adolescente não está associado à ideia de paralisação que é evocada pela metáfora da estátua. A letra D pode ser descartada, pois a velhice que aparece no poema caracteriza o segredo. Portanto, não se configura uma oposição com a juventude. Por fim, a alternativa E está incorreta, porque nudez e desejo se constituem como características da personificação atribuída ao elemento vida, como vimos. Próxima questão, também do Enem de 2016. Chegou de Montes Claros uma irmã da nora de tia Clarinha e foi visitar tia Agostinha no jogo da bola. Ela é bonita, simpática e veste-se muito bem. Ficaram todas as tias admiradas da beleza da moça e de seus modos políticos de conversar. Falava explicado e tudo muito correto. Dizia, você em vez de você. Palavra que eu nunca tinha visto ninguém falar tão bem. Tudo como se escreve sem engolir um S, nem um R. Tia Agostinha mandou vir uma bandeja de uvas e lhe perguntou se ela gostava de uvas. Ela respondeu, aprecio sobremaneira um cacho de uvas, dona Agostinha. Estas palavras nos fizeram ficar de queixo caído. Depois ela foi passear com outras e Yaya aproveitou para lhe fazer elogios e comparar conosco. Ela dizia, vocês não tiveram inveja de uma moça falar tão bonito como ela? Vocês devem aproveitar a companhia dela para aprenderem. Na hora do jantar, eu e minha prima começamos a dizer, para enfezar Yaya, aprecio sobremaneira as batatas fritas, aprecio sobremaneira uma coxa de galinha. Nesse texto, no que diz respeito ao vocabulário empregado pela moça de Montes Claros, a narradora expõe uma visão indicativa de, alternativa A, descaso, uma vez que desaprova o uso formal da língua empregado pela moça, B, ironia, uma vez que incorpora o vocabulário formal da moça na situação familiar, C, admiração, pelo fato de deleitar-se com o vocabulário empregado pela moça, D, antipatia, pelo fato de cobiçar os elogios de Yaya sobre a moça.
e indignação, uma vez que contesta as atitudes da moça. Bem, gente, esse fragmento de texto nos leva a crer que se trata do gênero folhetim, típico do final do século XIX. Verificamos que a narradora se inclui entre as personagens da história e parece ter a mesma idade que a moça de Montes Claros, e junto com a prima observam impressionadas os modos políticos de conversar da visitante. Na parte final do texto, nota-se que a narradora e sua prima se apropriam do vocabulário usado pela moça visitante quando dizem: aprecio sobremaneira as batatas fritas, aprecio sobremaneira uma coxa de galinha. A partir da construção da narrativa até aí, podemos interpretar que as personagens parodiam a fala da visitante com a intenção de ironizá-la. Dessa forma, podemos afirmar que a opção correta seria a letra B. Pela leitura do fragmento, não temos indícios de que a visão da narradora sobre os modos da visitante indica descaso, como na letra A, antipatia, como na D, ou indignação, como na E. Sobre a letra A, mesmo que haja uma sutil desaprovação do uso da linguagem da visitante, a finalidade maior da narradora era enfezar Yaya, ridicularizando as falas da visitante. Na letra D, a brincadeira de representar as falas da visitante poderiam até revelar certa inveja dos elogios feitos por Yaya, mas revelam muito mais o sentimento de rejeição ao modo de falar dela. Na letra E, apesar de a atitude satírica da narradora contestar de alguma forma o comportamento elogiado, não conseguimos identificar indignação. Pelo contrário, ficamos imaginando que a situação até deve ter rendido boas risadas. Por fim, sobre a letra C, não podemos atribuir à narradora sentimentos de admiração e deleite, mas sim à personagem Yaya, a quem as meninas pretendem enfezar. Próxima questão. Questão do Enem de 2016. O cartoon Miopia, de Cheng Feng, foi apresentado em 2011 na 4ª Mostra Eco Cartoon, que teve como tema Educação Ambiental. Seu título e os elementos visuais fazem referência ao exame oftalmológico e a um tipo específico de dificuldade visual. Com o uso metafórico da miopia e a exploração das características da imagem, o cartoon, alternativa A, evidencia o papel secundário que animais e plantas desempenham no processo de produção de riquezas. B, expõe o alto custo para a manutenção da vida de tanto dos seres humanos como de animais e plantas. C, denuncia a hierarquia de valores que supervaloriza o dinheiro em detrimento dos seres vivos. D, revela o distanciamento entre o homem e a natureza, resultante das atividades econômicas. E, questiona o antagonismo entre homens e mulheres, motivado por questões econômicas. Nessa questão, estamos trabalhando com a linguagem não verbal, ou seja, sem palavras. Portanto, os símbolos são o que materializam a mensagem. Pelo enunciado da questão, ficamos sabendo que se trata de um cartoon sobre educação ambiental. O título do cartoon é Miopia, condição oftalmológica que impede de ver com nitidez objetos distantes. Isso é representado no cartoon pela desfocalização das imagens à medida que vamos movimentando o olhar para baixo, fazendo-se uma alusão àqueles cartazes de exame de vista. A desfocalização funciona como uma metáfora para a visão embaçada da sociedade que vê o poder econômico como mais importante do que a vida humana e o meio ambiente. Nessa distorção de valores, os símbolos representativos da natureza se separam do ser humano. São seus subalternos e vão sendo reduzidos e desfocados, representando o desajuste da visão míope de mundo que predomina em nossa sociedade. Diante dessa reflexão, podemos afirmar que a opção correta é a letra C.
As opções A e B estão incorretas, pois abordam temáticas periféricas, uma vez que o cartoon não trata do processo de produção de riquezas, como na letra A, nem da preocupação com alto custo para se manter a vida do planeta, como na letra B. Já na opção D, embora o cartoon revele um distanciamento hierárquico entre o ser humano e a natureza, este não é apresentado como resultante das atividades econômicas, mas por motivo de uma visão de mundo distorcida. E por último, a opção E desloca o tratamento do conteúdo para questões de antagonismo de gênero, objetivo que não está no escopo deste cartoon. Bem, queridas e queridos, é isso. Vocês podem reassistir o vídeo sobre figuras de linguagem no canal do PVS, é o vídeo da semana 2. Em caso de dúvidas, o mediador do seu polo deverá ser consultado. Aqui estão as referências deste material. Um abraço e bons estudos!